dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4, versículo do 46 ao 54. Diz assim a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Ele creu e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Amados, olhando para a palavra do Senhor, nós vamos ver que Jesus é aquele que não faz acepção de pessoas. No início do capítulo 4, nós vamos ver Jesus se encontrando com a mulher samaritana. Naquela época, a mulher, ela não tinha valor na sociedade, e uma mulher samaritana tinha menos valor ainda. E agora, no versículo 46 ao 54, nós vamos ver o relato da vida desse homem, que era um oficial do rei, um homem que tinha uma certa posição na sociedade, porém ele também tinha uma necessidade. E olhando para esses relatos, nós vamos ver que Jesus tanto atendeu a mulher samaritana quanto o oficial do rei. Para ele não importa a posição, para ele não importa a situação que você está. O que importa é que você vá ao encontro de Jesus e expõe para ele a sua necessidade. E olhando para a vida desse oficial, nós vamos ver algumas características na vida desse homem. A primeira é que ele demonstrou humildade. Apesar de ele ser um oficial do rei, de ter uma certa posição na sociedade, ele foi ao encontro do Senhor Jesus, porque ele tinha uma necessidade na vida do seu filho. Uma outra característica que nós vamos ver na vida desse homem é que ele era um homem de coragem, pois ele era um oficial do rei, e naquela época havia uma divergência entre Jesus e o rei havia proibido as pessoas de irem até o encontro de Jesus, mas a necessidade desse homem falou mais alto, e ele foi até o encontro de Jesus desobedecendo a ordem do rei. Uma outra característica que nós vamos ver nesse homem é que ele era um homem persistente. Ele saiu do interior do seu lar, ele deixou os seus afazeres e foi ao encontro de Jesus. E a palavra diz que aonde Jesus se encontrava, normalmente uma multidão cercava Jesus. E isso não foi obstáculo para aquele homem. Ele foi até o encontro de Jesus e conseguiu a atenção de Jesus para a sua necessidade. Uma outra característica também muito importante nesse homem era a fé que esse homem demonstrava no Senhor Jesus. Amados, quando Jesus olha para esse homem e diz para ele retornar para sua casa que o seu filho vivia, esse homem em momento algum questionou a ordem de Jesus. Ele simplesmente deixou a presença de Jesus e voltou para a sua casa. E a palavra diz que quando ele estava chegando à sua casa, os seus servos foram ao encontro dele, dizer que o seu filho estava vivo. E ele questionou os servos dizendo a que horas isso havia acontecido. E eles disseram: ontem por volta da hora 7ª, a febre deixou o seu filho. E nesse instante, esse homem reconheceu que era exatamente esse horário que ele havia conversado com Jesus. E a palavra diz que a fé desse homem foi tão grande que não só ele, mas toda a sua casa pôde crer no milagre que Jesus fez na vida da sua família. Por isso, irmãos, olhando para a vida desse homem, nós podemos ver que
não existe obstáculo nas nossas vidas quando nós vamos à presença de Jesus. Nós podemos ser pessoas relevantes, pessoas de posição na sociedade, mas quando nós temos uma necessidade e vamos ao encontro de Jesus, Ele não olha para a nossa posição, mas Ele olha para a nossa necessidade. Por isso, amados, eu não sei qual o motivo da sua preocupação nesse dia, eu não sei aquilo que você está passando, mas o que eu posso dizer é que Jesus conhece seu coração e conhece a sua necessidade. Por isso, não se preocupe, vá até o encontro de Jesus, leve até Ele a sua necessidade. Amados, eu quero orar por você nesta manhã, quero abençoar a sua vida, para que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. E se você tiver alguma necessidade, não perca tempo, vá à presença do Senhor Jesus. Ele está te esperando para ouvir a sua necessidade e trazer para você aquilo que traz alívio e conforto, assim como Ele fez na vida da mulher samaritana, assim como Ele fez na vida desse oficial do rei. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a Ti, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos e apresento também as suas necessidades, Pai. Tu conheces o coração, Tu conheces a mente de cada um. Por isso, ó Deus, venha de encontro, assim como o Senhor Jesus foi de encontro à necessidade da mulher samaritana, foi de encontro à necessidade desse oficial do rei. O Senhor, ó Deus, possa nesta manhã trazer também, Senhor Deus, alívio àquilo que os nossos irmãos estão necessitando. Abençoa, Senhor Deus, a nossa nação, abençoe o nosso país, que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer livramento, Senhor Deus, às nossas vidas, desta pandemia, desta enfermidade que tem assolado o nosso país e o mundo afora, Pai. Senhor, abençoe os nossos governantes, dê sabedoria a eles, abençoe, Senhor Deus, as pessoas que estão no grupo de risco, Pai, os idosos, as crianças, as gestantes, cuida deles, ó Deus, nesse tempo. Também te pedimos para os missionários, ó Deus, que estão espalhados ao redor deste mundo, que o Senhor esteja fortalecendo a vida desses homens e mulheres que têm pregado o Teu Evangelho. Abençoe também, Senhor, a vida dos pastores, guarda-os, ó Deus, e dê sabedoria a eles, e que eles possam confiar em Ti na condução do rebanho. Pai, abençoe a nossa nação, abençoe a economia, Senhor, que o Senhor possa estar provendo sobre as nossas vidas, Pai, e que nós possamos descansar no Senhor. Esta é a nossa oração, o nosso agradecimento ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, tenham um bom dia na presença do Senhor.